1910, a fundação. Às 20h30 do dia 1º de setembro, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone fundaram o Sport Clube Corinthians Paulista. Com mais 8 rapazes, foi formada a reunião dos primeiros integrantes e sócio-fundadores do Timão, que teve seu nome inspirado na equipe inglesa Corinthians Football Club, que fazia excursão pelo Brasil. O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Batalha, que já no primeiro momento afirmou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Um terreno alugado na rua José Paulino foi aplainado, virou campo e foi lá que já no dia 14 de setembro, o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada que garantiu: este veio para ficar. 1911. Fora de casa. Primeiro jogo do Timão fora da cidade de São Paulo. Na manhã de 17 de setembro, vitória sobre a Ponte Preta em Campinas por 1-0. 1912. Jogos na Várzea. Registro de jogos na Várzea cujos resultados não foram encontrados. Os adversários foram Paulista, Concórdia, Botafogo, Minas Gerais, Maranhão e Vila Mariana. 1913. Estreia no Paulista. Pela primeira vez, o Corinthians participou do campeonato da Liga Paulista de Futebol. O alvinegro terminou em 4º lugar entre 5 equipes. 1914. O primeiro título. Primeiro título do Sport Clube Corinthians Paulista. Com 10 vitórias em 10 jogos disputados, o Timão marcou 37 gols e venceu a última partida por 3-0 contra o Lusitano, no Parque Antártica. O atacante Neco foi o artilheiro do torneio, com 12 gols. O alvinegro conquistou o Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. No dia 8 de novembro, a equipe derrotou o Campos Elíseos por 4-0 e sagrou-se campeã com a seguinte escalação: Aristides, Fúlvio e Casemiro Gonzalez, Police, Bianco e César Nunes, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. 1915. Ano discreto. O alvinegro deixou a Liga Paulista de Futebol por conta de uma vaga desejada no campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos, onde jogavam os grandes times da época. Porém, ficou de fora das duas competições. 1916. Campeão. De volta ao campeonato da Liga Paulista de Futebol, o Timão foi novamente campeão com 100% de aproveitamento, 9 vitórias em 9 jogos. Aparício foi o artilheiro do torneio com 7 gols, 917, rivalidades antigas. O Corinthians disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista ao lado de seus maiores rivais na época. Terminou em 4º lugar, atrás do Paulistano, campeão, do Palestra Itália, vice, e do Santos, terceiro. 1918. O primeiro estádio. Em suas horas de folga, os jogadores alvinegros construíram o gramado do primeiro estádio oficial corintiano. Nomeado como Ponte Grande, a casa do Timão ficava onde hoje é a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê. 1919. Torneio Início. Campeão do primeiro torneio Início da história do futebol de São Paulo. No mesmo ano, o alvinegro conquistou a primeira vitória sobre o Palestra Itália em jogos de campeonato. No Parque Antártica, o ponta-direita Américo marcou o gol. 1920. O artilheiro Neco. O Corinthians foi bicampeão do torneio Início. Com 24 gols, Neco foi novamente o artilheiro do Campeonato Paulista. O ataque alvinegro atingiu a marca de 75 gols em 17 jogos. 1921. Ficou no quase. No Natal, o Timão precisava vencer o Palestra para ser campeão. O adversário, porém, levou a melhor e tirou o título do alvinegro. 1922, centenário da independência. O Corinthians foi campeão paulista no ano do centenário da independência do Brasil. O jogo, disputado em fevereiro do ano seguinte, terminou em 2-0 sobre o Paulistano no Campo da Floresta. 1923.
Bicampeonato Paulista. Pela primeira vez, o clube foi bicampeão paulista. Líder do turno inicial, o time começou o segundo com 6 pontos de vantagem e só precisaria vencer 3 dos 7 jogos restantes para levar o caneco. 1924. O primeiro triponto, mantendo a hegemonia no estadual, o Alvinegro conquistou o primeiro tricampeonato paulista. A Revolução Tenentista fez o torneio ser interrompido, mas na volta, o título foi garantido com uma vitória sobre o paulistano por 1-0. 1925. Por pouco. O Timão quase chegou ao tetra. O paulistano se retirou do campeonato, mas os resultados de seus jogos não foram descontados. Caso tivessem sido, o clube terminaria na frente do campeão AA São Bento. 1926. Parque São Jorge. O Corinthians comprou o terreno do Parque São Jorge, cujo campo seria reformado e reinaugurado 2 anos depois. 1927. Ano de participações. A equipe alvinegra não levantou nenhuma taça no ano, mas participou de 2 campeonatos paulistas diferentes, o da Liga dos Amadores de Futebol, LAF, e o da Associação Paulista de Esportes Atléticos, APEA. 1928. A Fazendinha. No dia 22 de julho, o Parque São Jorge foi reinaugurado no empate em 2-2 contra o América RJ. Com a ilustre defesa formada por Tufi, Grané e Del Débio, o clube voltou a conquistar o Paulista no final do ano. 1929. Mosqueteiro. O Alvinegro foi bicampeão do Campeonato Paulista novamente, e dessa vez com 100% de aproveitamento, 7 vitórias em 7 jogos. No mesmo ano, a equipe venceu sua primeira partida internacional. Na ocasião, o Corinthians venceu o Barracas, ARG, por 3-1 no Parque São Jorge. Aparício, Rato e Rodrigues marcaram os gols da virada. No dia seguinte, o jornalista Thomas Mazzoni, do impresso A Gazeta, relatou a partida destacando a fibra de mosqueteiro demonstrada pelos jogadores. Nesse mesmo ano, a Gazeta criou diversos mascotes aos times e, consequentemente, atribuiu o mosqueteiro ao Timão. 1930. O campeão dos campeões. Em 1930, o Timão fechou a década com 6 conquistas do Campeonato Paulista em 10 disputados. Foi o segundo tricampeonato alvinegro. Logo depois, o Corinthians venceu o Vasco, campeão carioca, por 3-2. Por conta desse resultado, passou a ser chamado de campeão dos campeões. 1931, venda de estrelas. Devido ao ótimo desempenho do clube, 4 titulares da equipe tricampeã foram vendidos para a Lazio, da Itália. Sem Del Débio, Filó, Rato e De Maria, o alvinegro ficou enfraquecido e não passou do 6º lugar no Paulista. 1932. Estadual fraco. Com uma campanha discreta, o Corinthians terminou o campeonato estadual em 4º lugar. Em meio à Revolução Constitucionalista, a competição foi disputada em somente um turno, vencido pelo Palestra. 1933. Técnico do Uruguai. O Timão contratou seu primeiro técnico de futebol remunerado, o uruguaio Pedro Mazzulo. A campanha no Paulista foi novamente o 4º lugar. 1934. O futuro ídolo Teleco. No final do ano, o Corinthians ganhou um grande reforço, Teleco. O centroavante paranaense viria a se tornar um dos maiores artilheiros do clube. 1935. Não deu. O alvinegro brigou pelo título paulista até o fim, com os reforços de Jaú, De Maria e Brandão. Mas terminou em 3º lugar. Teleco foi o artilheiro da competição com 9 gols. 1936. Invicto. Invicto. Durante o ano inteiro, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Foram 28 vitórias e 3 empates, incluindo as partidas amistosas. O Timão venceu o primeiro turno do Paulista, mas perdeu a final para o Palestra, campeão do retorno, já em 1937. 1938. Nenhuma derrota. Com gol de Carlito, o alvinegro do Parque São Jorge empatou em 1-1 com o São Paulo e levou de forma invicta o bicampeonato paulista. 1939. É tri.
Pela terceira vez, o Coringão conquistou o tricampeonato estadual. Até hoje, nenhum clube venceu mais de 3 vezes seguidas o Campeonato Paulista. 1940, Pacaembu. No dia 28 de abril, o Timão inaugurou o estádio do Pacaembu vencendo o Atlético MG por 4-2. 1941, artilharia e título. Pela quinta vez, Teleco foi artilheiro do Paulistão. O atacante marcou 26 gols e foi um dos grandes nomes da conquista da competição. O Corinthians conquistou o campeonato com 2 rodadas de antecedência ao derrotar o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. 1942. 2 campeonatos. Naquele ano, o Timão conquistou 2 títulos. O primeiro deles foi a Taça Cidade de São Paulo, triangular com os 3 primeiros colocados do Paulista do ano anterior. Logo depois, venceu a Quinela de Ouro, disputada por Corinthians, Palestra, São Paulo, Flamengo e Fluminense. Em 1943, Taça Paulista. Além de ser bicampeão da Taça Paulista, a equipe fez novamente o artilheiro do estadual, Hércules, com 19 gols. Apesar disso, o título ficou com o São Paulo, 1944, torneio início. Naquele ano, o Timão contratou o zagueiro Domingos da Guia, venceu o torneio início e ficou em terceiro lugar no Paulista. 1945. O artilheiro Servílio. Apesar de não ter faturado nenhum título, o Coringão novamente foi dono do artilheiro do Paulista. Servílio, com 17 gols, 1946. Chegou perto. Mesmo com 18 vitórias e apenas 2 derrotas em 20 jogos, o Alvinegro ficou com o segundo lugar no estadual. 1947. Sempre na final. O Corinthians levou o título da Taça Cidade de São Paulo e o vice-campeonato no Paulistão. 1948. Vitórias internacionais. Além de vencer novamente a Taça Cidade de São Paulo, o clube conquistou grandes vitórias em amistosos internacionais realizados no Brasil contra o River Plate, ARG e o Torino, ITA. 1949. Ídolos contratados. Após ficar somente em quinto lugar no Campeonato Paulista, a equipe do Parque São Jorge passou por uma renovação com a contratação de futuros ídolos do time, como Cabeção, Idário, Roberto e Luizinho. Em 1950. O primeiro Rio-São Paulo. Com 20 gols em 7 jogos, o Timão conquistou o primeiro torneio Rio-São Paulo de sua história. O último jogo terminou no empate em 1-1 com o Botafogo no Pacaembu. A escalação do duelo foi Bino, Newton e Belfari, Idário, Tolguinha e Hélio, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho e Noronha. 1951. O ataque dos 100 gols. Após 10 anos, o Alvinegro foi campeão paulista novamente. O ataque formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário fez 103 gols em apenas 30 jogos. No mesmo ano, o Corinthians disputou sua primeira partida fora do Brasil. No torneio internacional quadrangular de Montevidéu, o clube derrotou o combinado uruguaio por 4-1 no estádio de Montevidéu. 1952. Timão Internacional, Baltazar, foi o artilheiro do Paulista, com 27 gols, e um dos destaques do bicampeonato. O Timão também fez sua primeira excursão à Europa, com 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em duelos realizados na Suécia, Turquia, Dinamarca e Finlândia. 1953. Ano de glórias. O Coringão venceu pela segunda vez o Rio-São Paulo e levou também a pequena Taça do Mundo, jogando contra Barcelona, SP, Roma e ITA. E a seleção de Caracas, na Venezuela. 1954, quarto centenário. O Alvinegro foi campeão de 3 competições naquele ano. Além de vencer o torneio Rio-São Paulo e o torneio Charles Miller, o time levou o caneco do Paulista. Ano do quarto centenário desde a fundação da cidade de São Paulo, o campeonato de 1954 era muito desejado por todos os clubes. O Corinthians o conquistou tendo em seu último jogo a seguinte escalação: Gilmar, Rafael, Goiano, Homero, Idário, Alain,
Nonô, Roberto, Simão, Luizinho e Cláudio. Meu 55. Em cima dos lusos. Com uma vitória por 2-1 em cima do Benfica, no Pacaembu, o Timão conquistou o torneio internacional Charles Miller.